Alô, alô, Vila Anglo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo vai gravar isso aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram @Projeto Comida e Cultura ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Hoje quem conversa é Érica Malunguinho. Comida e Cultura! Olá! Oi, Érica, muito bem-vinda. Tudo bom, Ariela? Quanto tempo que a gente não se vê. E aí agora só virtualmente, né? Pois é, tá difícil isso, mas a gente tá encaminhando, né? Estamos caminhando aí pra despedida dessas distâncias todas. Ai, tomara. Que sim, que sim. E daí, eu queria começar contando para as pessoas que tive a sorte de ter você como professora do meu filho, quando ele tinha 2 aninhos, o Felipe, e agora ele tá com 13, tá? Gente, não sei pra que você mencionou esse detalhe. Quer dizer o quê? Que o tempo tá passando, que a gente tá indo. Pois é, o tempo passa, meu bem, mas eu contei isso porque eu queria lembrar para você e contar para quem está nos ouvindo que eu nunca vou esquecer que quando ele tinha 2 anos a gente fez uma reunião e aí nessa reunião você falou assim, você falando do Felipe, você falou assim, olha, a gente aqui na escola tem os combinados que a gente faz com as crianças e tal, né? E eu tenho um combinado que é que não pode subir na mesa de sapato, de tênis e tal. E um dia Felipe estava ali, ele muito tímido, muito na dele, subiu em cima da mesa de sapato. E daí, você falando, né? E daí eu virei pra trás e pensei, sapateia, Felipe, sapateia. Inesquecível pra mim isso, sabe? Porque daí eu te entendi naquela hora. E a gente saiu da reunião, eu e o Caio, assim, felizes e falamos, nossa, que bom, aquela sensação, nosso filho está em ótimas mãos, sabe? Eu queria te contar essa lembrança, assim, muito especial que a gente tem de você. E aí, queria que você começasse. Fico feliz com isso, porque tem uma coisa muito importante. Como é que a gente vai entender a regra sem transgredir ela, sem testar a regra, né? Ainda mais que eu lembro, ele era super tímido, exatamente. Então, ele fazia aquilo, era um ato de extrema coragem, de desbravamento. Então eu falei, deixa, é importante, que bom que ele está fazendo isso. Pois que bom, fiquei muito feliz. Então, Ariela, é um prazer estar aqui com você, é um prazer participar do seu projeto Comida e Cultura, levando em conta a dimensão e a importância do projeto, né, da sua trajetória importantíssima como gastrônoma, como estudiosa das culturas e da arte da culinária, e também pelo nosso afeto, pela nossa amizade, né, de tantos encontros, da gente ter ali se conhecido na época em que eu era educadora formal, né, porque eu não me destituí desse lugar, né? Eu permaneço e tento fazer na política um projeto político e pedagógico, que eu acho que isso é muito importante. A educação e a pedagogia, ela não deve sair das nossas atividades, das nossas atuações. Daquela época em que eu era uma educadora formal, digamos assim, tenho muitas lembranças boas, extremamente positivas. Eu tenho uma tese de que todo mundo deveria dar aula para criança, se compreender no mundo, para entender o que é a noção do conhecimento, da experimentação, sabe? Do desenvolvimento. Isso é super importante, né? Mediar esse processo de conhecimento com crianças é espetacular, porque eles nos ensinam, acima de tudo. É uma troca constante. É incrível, é impressionante. E sempre entendendo que a criança é um ser do agora. A criança não é o amanhã, a criança não é o futuro do Brasil. Não, a criança é o agora, né? E a gente precisa cuidar e fortalecer nossas crianças no agora. E aí o amanhã é uma consequência do que fazemos hoje, né? Então, à medida que a gente respeita, cuida, que oferece os subsídios que são necessários para este período, né? Para
para a criança, na educação infantil, seja numa escola, seja em casa ou outros espaços não formais, isso é uma garantia do hoje e, consequentemente, do amanhã. Então, essa vida de educadora me ensina constantemente, né? Me ensina. Então, minha natureza é essa, assim, de compartilhar experiência. E Érica, é uma natureza de educar deseducando, né? Eu assisti o Afronta, o episódio Afronta, lá seu, e aí você, no começo, já fala, né? Eu sou uma deseducadora super séria, assim. Eu amei aquilo, porque foi isso que me remeteu à história do Filipinho, né? Porque eu falei, nossa, é isso, ela é assim mesmo, sempre foi assim. E é importantíssimo que seja assim, porque senão fica todo mundo... Esse que é o problema nosso, né? Tá todo mundo igual, com esse pensamento europeu, que querem implantar na nossa cabeça de qualquer maneira, né? Então, pessoas como você são uma luz maravilhosa, ó, todo mundo falando. E aí, deseducar é exatamente isso, né? Romper com as estruturas de poder e com a lógica de saber que nos levou, inclusive, a esse estado de sociedade que é violenta, apática, doente. A gente precisa romper com isso, né? Então a gente precisa deseducar nesse aspecto, descolonizar e criar outros parâmetros, né? Possibilidades, com liberdades, né? Com lugares seguros para as pessoas se respeitarem e poderem existir como elas são. Você sempre teve uma ligação fortíssima com a cultura também, né? E daí chegar, assim, na política, como é que foi esse caminho? É um caminho, eu preciso dizer que tudo começa antes, né? A gente não tá na vida, ninguém tá inventando, começando nada. A gente é uma consequência aí de muitas histórias. Histórias muito positivas, de luta, de ver o amanhã e de batalhar por isso. E histórias tristes e violentas que fazem parte desse cálculo também. Então, eu venho de uma família de Recife, uma família muito simples, muito pobre. Ela vem tanto a família materna quanto paterna, ela sempre circulou numa região de matas chamada Mata do Catucá. E aí ela migra para a capital, para Recife. Aí eles vão morar no bairro mais negro de Recife, que chama Água Fria. E aí, isso é muito importante para a gente chegar nesse lugar. Minha mãe, ela foi batizada pelo líder das ligas camponesas, campesinas, Francisco Julião. Então, meus avós, eles entendiam a luta pela terra, por moradia, como um lugar muito importante, né, dada a condição deles. E também, eles olhavam para a política institucional como um lugar que existente. Existe a política, eu sei que são os políticos que estão mexendo nisso. E aí, eles participavam, mesmo que de forma não institucional, eles participavam da crítica, do posicionamento, etc. E aí, esses meus avós que tiveram essa minha mãe aos 18 anos começou a dar aulas, né? Recolheu um monte de criança ali e falou, vou dar aula, porque com a metodologia Paulo Freire, não sei o que. Minha mãe foi a primeira a estudar, a única que estava ali avançada no bairro e na família também. E aí, vejam bem, isso daí foi me amalgamando, né? Porque eu recebi isso. E esse bairro de Água Fria tem um histórico muito interessante, que tem o primeiro terreiro de candomblé de Pernambuco, que foi fundado por uma rainha nigeriana chamada Ifá Tinuké. Esse terreiro é de Emanjá Ogunté, que significa mãe de todos. Lá também tem um caboclinho Sete Flechas, que é onde a cultura indígena é muito presente na urbanidade, né? Quem comandava o Sete Flechas era o mestre Zé Alfaiate. Então, assim, tambores de maracatus, né? A cultura, a musicalidade, a dança, né? Ele sempre esteve presente, mas não como uma coisa, ir à dança. A dança e a cultura, ela estava na vida. A primeira vez que eu vi uma travesti, por exemplo, na minha vida, não foi numa situação de vulnerabilidade, foi no maracatu, muito bonita, rodando a saia. Eu falei, eita caramba! E aí, em Recife mesmo, na adolescência, eu com um conjunto de amigos, a gente começou a fazer intervenções de arte
em moda, nas ruas, discutindo gênero e sexualidade. Então, assim, era muito incrível aquilo, muito incrível. A gente ia todo final de semana transitar pelas ruas de Recife, nos lugares onde tinha, inclusive, as pessoas mais quadradinhas, assim. E a gente ia circular, passava, tomava uma coisa no lugar e tal, e causava todo aquele... Enfim, aí desse contexto que eu venho para São Paulo, e aí eu começo a estudar educação, faço pedagogia, e isso que era das artes, eu obviamente estou ali atrelada, associo num processo formativo de educação. E tem uma coisa que é indubitável também no meio disso tudo. Eu não tinha como me eximir da discussão de raça, de gênero e sexualidade, porque isso me balizava no mundo. Eu não tinha como construir algum tipo de verdade, né, e debater se isso também não estivesse próximo. Então, trabalhei com educação por muitos anos, com crianças, adolescentes, jovens. Fiz formação de professores por mais de 10 anos. E aí fui andando pelo país, fazendo isso, enfim, tanto na escola privada quanto pública. E aí a arte, a educação, e meus processos artísticos também acontecendo. Um deles, vou contar, tem um restaurante em São Paulo chamado Senzala, e que é uma fronte. Que é uma fronte, foi né? Porque sim. E aí, inclusive, eu fiz uma provocação, porque juntei um grupo de pessoas, né? A concepção veio de mim, Ana Mosidora, que também é uma artista, Juliana Piauí também participou. A gente foi para o restaurante, todo mundo muito elegantemente trajadas, prontas para se alimentar, com um grupo de pessoas, e a gente fez uma porção de intervenções ali. Quando chegou a comida, a gente entrou no banheiro e saiu arrastando grilhões, né? As coisas, os símbolos da escravidão, máscara de Flanders. Só que a gente não estava como escravizadas dóceis, a gente estava como escravizadas e libertas, revoltadas. E a gente foi nas mesas compartilhar isso, acabar com o happy hour da família tradicional paulistana. Mas era para produzir essa reflexão. Aí, num dado momento, outras pessoas levantam os cartazes que eu tinha confeccionado, e eles tinham escrito o seguinte: restaurante Auschwitz, restaurante Hiroshima, restaurante Nagasaki, para terem a dimensão do que significa uma senzala. E dizer assim, não dá para esse lugar ser um... Enfim, aí a gente termina tudo, outras pessoas já estavam responsáveis por pagar as contas, porque ninguém queria sair de lá como baderneira e etc e tal. A questão dessa reflexão, né? Então... Qual foi a reação das pessoas, Érica? Porque eu não consigo, nem imagino, né? A reação é assim, primeiro que elas no início elas achavam que era um teatro do restaurante. Não sacaram, não... É muito sério, né? Como a violência racial e como o apagamento, né? O desconhecimento, o apagamento e a ojeriza a população negra chega nesse ponto, né? No nível de você não humanizar aquele indivíduo que teve uma história extremamente violenta. E que essa escravidão não foi uma brincadeira, que não é um teatro, né? Senzala não é um lugar legal. Inclusive, quando eu termino essa parte cênica, eu tiro a máscara e pergunto: como é que vocês vão explicar para os filhos de vocês que vocês vão num lugar chamado Senzala? Senzala é lugar de estupro, de morte, falei um monte de coisa. E aí terminei, aí teve um que começou a bater palma. Enfim, mas... E aí distribuíam os cardápios também, tem até guardado os cardápios do que seria prato principal, entrada, sobremesa e etc. Numa senzala. Do que seria um cardápio efetivamente senzala. E distribuiu em todas as mesas. Enfim, assim, eu não prestei muita atenção na como eles estavam lidando com isso. Na reação. Eu estava envolvida com o processo. Então, acho que isso foi um processo muito importante, assim, em termos de intervenção artística. Eu fiz muita coisa anônima, porque eu acreditava, ainda acredito, na generosidade, né, na arte como uma... que a gente pode trombar com ela atravessando uma esquina, etc. E aquilo não precisa ter um nome, ter uma legenda, como são nas galerias. Então, fiz isso muito na rua, distribuir poesias fabricadas. O que eram poesias fabricadas? Eram um monte daquelas flores de prata
plástico com adesivo, que são bem brilhantes, assim. Sei, e aí tem a ver com fabricar mesmo, que é fabril, aquele negócio. E elas estavam distribuídas em muitos lugares, principalmente, que eram os lugares que eu mais me interessava, nos lugares considerados inóspitos na cidade. Então, lugares onde tinha muito lixo, etc. Você não ia conseguir plantar uma flor. Então, você coloca uma flor de plástico, né? Então, é aquele brilho, aquela coisa que, inclusive, tem uma relação com a cidade, com aquele caos todo que fez aquilo acontecer. Então, distribuí muitas poesias fabricadas. Enfim, fiz muitas coisas, muitos trabalhos fotográficos também. Eu tenho registros eu tenho uma série que eu vou, inclusive, colocar para jogo logo menos, que é de festas juninas, né, em 3 cidades. E não são cenas da festa exatamente, mas como a cidade recebe a festa, como as cidades são, com o que é junino, não como uma celebração, né, para fora, mas uma celebração que é cotidiana. Então a cidade é basicamente a mesma coisa, mas o São João, a festa junina, está chegando. E aí teve um momento que eu comecei a achar que as instituições que eu trabalhava, elas eram limitadas, pensando no aspecto da radicalidade necessária sobre alguns temas. Então foi aí que eu sistematizei essas informações e aí foi construído o Quilombo Urbano, a Parelha Luzia, enfim. E aí que ele canaliza tudo isso. Então, assim, para chegar na política institucional, não tem uma distância de tudo isso, porque todos os meus trabalhos, eles tinham um forte cunho político, questionador, crítico e etc. Mas não só isso, eu sempre estive muito envolvida na discussão política institucional. Então, eu sempre participei. Você sabe muito bem quantas vezes a gente já teve debates longuíssimos sobre eleição, sobre fulano, ciclano, processo eleitoral. Então, eu sempre vi isso como, assim, isso sempre esteve. Eu achava possível, mas eu falei, não precisa tocar agora. Chegou um momento que eu falei assim, vendo o cenário como estava, eu falei, não, agora é hora de ir e levar isso também para esse lugar da institucionalidade. E aí foi aí que essa deputada apareceu. Outro dia eu estava lendo um livro que chama Desobedecer, do Frédéric Gross, que é um filósofo francês aí. E ele fala muito sobre a questão das nossas responsabilidades, né? Como ser humano, né? Responsabilidades compartilhadas, a responsabilidade sobre o planeta, sobre as vulnerabilidades e tal. Então, quando eu estava lendo, eu estava pensando na sua pauta e como é que a gente ia conversar. E na hora me veio a história que você sempre fala da alternância de poder, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Porque eu sinto que é uma responsabilidade de todos nós que habitamos esse planeta, né? E não é só no Brasil. Essa sua ideia, ela tinha que estar no mundo, entendeu? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. A alternância de poder, Ariela, ela não se resume e ela não diz respeito à questão institucional entre partidos, entre grupos, né, entre partidos dentro da esfera política. Ela diz respeito a uma alternância sistêmica, né? Nós temos problemas e enfrentamos questões de ordem sistêmica. O racismo é um sistema de opressão, né? A misoginia, o machismo é um sistema, né? Estamos falando de ordem, né, do sistema, né? E a alternância de poder, ela é exatamente um rompimento sistêmico, o que significa restituir, reintegrar a posse aqueles e aquelas que foram alijadas do processo de participação, que foram excluídas do processo de participação. Então, a gente, resumindo, nós temos um projeto de sociedade que está em curso. Notadamente, ele não deu certo. Os pressupostos ocidentais, europeus, de elaboração do mundo resultaram nisso, porque foi o Ocidente quem determinou e quem construiu, né, e orientou todo esse projetos de civilização. Não deu certo. É necessário alternar o poder para que a gente vislumbre outras possibilidades de gerência e de permanência do mundo. E aí eu vou colocar como entre muitos exemplos de culturas não ocidentais, eu falo africanas,
africanas, indígenas, que têm pressupostos importantíssimos, imprescindíveis para a permanência do planeta, né? Que já sempre estiveram muito bem fundamentados no conceito de sustentabilidade, né? De complementaridade, de horizontalidade, de preservação, de uso apenas do necessário. Então, assim, é fundamental que outras mentes, outras concepções de mundo adentrem as esferas de poder e possam tomar novas decisões que caminhem, obviamente, para esse lugar. Eu não estou falando apenas assim, mas é isso, então qualquer mulher tem que estar nesse lugar, qualquer pessoa preta, qualquer indígena. Eu não estou falando, não é leviano dessa forma. Eu estou falando dessas pessoas que estão comprometidas por princípio e por fundamento com essas historicidades, que reconhecem esse caminho, que entendem esse caminho, que estão ligadas fundamentalmente às gêneses, aos princípios, aquilo que orientou, né, tantas comunidades e tantas civilizações tornarem exemplos, né, referência. E se a gente pensa mais a fundo nisso, a gente vê que todos os recursos do Ocidente que ele tenta recriar dentro da atmosfera aí do capital, quando vai transformando tudo em produto, está tudo baseado nesses lugares. Então, assim, que tal que a gente possa ter, né, como experiência, como seria a gerência, né, do país, por exemplo, com pessoas que foram atravessadas por todas essas experiências históricas. E aí, porque esses corpos, né, esse corpo, quando fala assim, Érica, negra, trans, nordestina, eu tenho essas identidades que eu me orgulho delas e elas são um ponto de luta, acho importantíssimo, mas todo mundo é identificável, todo mundo tem identidade. O homem branco também é uma identidade, né? Não só eu tenho identidade, mas essa minha identidade, essas minhas identidades, essa construção, ela não é só um corpo, é um corpo com um intelecto, né, que pensa no agora a partir de uma equação que foi construída no decorrer dessas historicidades. Então, assim, temos sim, aí eu falo muito afirmativamente e propositivamente, temos projetos de sociedades diferentes, humanizados, que tragam as humanidades, devolvam as humanidades às pessoas. Temos sim projetos de sociedade que não estejam pautados pela desigualdade. E aí essa alternância ela é fundamental. Aí voltando sobre o alimento e a sua pergunta, né, sobre isso estar presente na educação, isso é fundamental. É restituição de humanidade. É restituição de humanidade, de consciência. O ponto de estabelecer uma relação com o alimento ou com qualquer coisa que nos cerca, né, como se fossem apenas produtos compráveis, isso é destrutivo. Isso é destrutivo para os recursos naturais, isso é destrutivo para o trabalho das pessoas, isso é destrutivo para absolutamente todo o processo. Tem um filme muito importante, muito interessante, né, o Ponto de Mutação, do Capra, Ben Capra, acho que é isso. Sim, foi até Franz Capra. Franz Capra, isso. Fundou lá o Partido Verde na França. Tem um diálogo que é muito crucial, assim, que racionaliza o Ocidente, inclusive, né? Inclusive não, o Ocidente, isso é literalmente, racionaliza o Ocidente desse processo que é conectado e indissociável, que fala assim, aí tem um candidato à presidência dos Estados Unidos, a bióloga, não sei se ela é bióloga, ela é física e um poeta. E aí o presidente dos Estados Unidos fala assim, você precisa se dobrar à política, porque veja bem, graças a nós agora está desenvolvendo corações artificiais que vão ser muito importantes para que milhares de pessoas sobrevivam. Blá, blá, blá. Aí ela fala assim, né, interessante, né? Porque se a gente não tivesse tanto consumo de carne, não precisaria de corações artificiais, porque as doenças coronárias estão completamente atreladas a isso. E, consequentemente, a gente não precisaria de tanto lugar para pasto, que faz o efeito estufa. E aí... É isso! Porque é isso, essa torre de Babel, né, esse efeito dominó, né, essa irresponsabilidade, essa falta de consciência com o processo, com a cadeia produtiva, gera esse distanciamento, essa alienação e só nos leva para o precipício. Exatamente, é o Frijó Capra. Mas enfim, eu acho que foi uma ótima lembrança, porque o que a gente está fazendo aqui esse desgoverno que a gente está é pasto atrás de pasto e soja atrás de soja, e que não é nem para alimentar a quantidade de grãos que a gente faz, que a gente produz, alimentaria todo mundo, né? Não é que falta alimento, as pessoas passam fome porque a gente pega esses grãos para alimentar
animais que usam os grãos para sobreviver, como a gente usaria, e só 20% do animal depois vira comida pra gente. Então imagina que loucura, né? Porque vai diminuindo, entendeu? Em vez de aumentando a alimentação, a gente usa milhares de pastos para isso e ainda para alimentar animais que não são do Brasil, que são animais chineses, porque esses grãos vão para a China. Por que eles não produzem os grãos lá? Porque não tem recurso hídrico, porque eles não querem acabar com o que eles têm, assim como a gente está acabando aqui no Brasil que a gente tem. Eu queria que a gente conseguisse criar políticas públicas, né, que revertessem essa situação, né, mas para isso precisa ter muita gente boa ali, muitas Éricas Malunguinhos ali para ajudar a gente, né? Conta um pouco como é que é criar uma política pública, como é que, por exemplo, um projeto desse de educativo em escolas para ensinar as pessoas a cozinhar e entender o alimento dessa forma sistêmica, como é que a gente faz para virar isso, para ter em todas as escolas do Brasil, para todas as crianças? Como é que... Em termos de políticas públicas, Ariela, para isso se tornar federal, a gente precisa mexer com os deputados federais, né? Eles precisam levar esse projeto a Brasília para que isso se torne uma lei federal. Consequentemente, isso entra em todo o país. Mas a gente, com os recursos que eu tenho como parlamentar estadual, a gente pode criar um projeto, sim, da inserção da disciplina alimentação, né? De alimentação saudável, de gastronomia, enfim. Agora, a gente esbarra numa outra questão, infelizmente, né? Na aplicação da política pública. Porque como é que a escola que a gente tem hoje vai trazer profissionais e remunerar de forma adequada, ter um espaço adequado e produzir um currículo, que eu acho que o currículo talvez seja a coisa mais fácil, mas que a política pública se efetive. E aí é onde está não só o papel da parlamentar, porque eu posso, né, de uma forma muito objetiva, construir um projeto de lei, embora seja muito difícil a tramitação nas casas legislativas. Na Lesp, mais ainda, é tudo muito moroso aqui. A gente só aprova projeto do governador, mas assim, há possibilidade disso. Mas, somado a isso, é fundamental a mobilização social. O que eu quero dizer com isso? Que a sociedade civil esteja disposta e empenhada a fazer com que isso se torne uma realidade, com que isso aconteça. Porque tem uma coisa que eu também descobri, estando aqui, é que tem muita coisa que a gente já tem garantia de lei e a gente não se faz valer por isso. Né? Por um projeto, né? É óbvio que isso é ideológico, que a gente não tenha conhecimento dos nossos direitos, mas que é fundamental esse processo de formação política, para que a gente saiba que a gente tem direito e o dever de pressionar os políticos, né? Você tem fome do quê? Nossa, tenho fome de equidade, eu tenho fome de liberdades totais para todos, tenho fome de prosperidade, de felicidade, sabe? Dessas coisas boas da vida. E eu vou terminar com uma coisa que minha avó me ensinou, muito bonita, assim, porque eu estudei, né, várias coisas de cultura, com diversos autores e cultura em muitos aspectos, mas eu gosto do que ela me falava. Ela falava para mim que cultura é cultivo. E assim, para mim, isso resolve todos os problemas para pensar o amanhã. Então, cultivemos. Comida e cultura. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo vai gravar.